O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje para rezarmos, mais uma vez digo, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Que maravilha poder rezar esse tempo de graça e conhecer esta ação que desde o século, podemos colocar assim, desde o século XIX, desde o século IX, a Igreja já celebra esta solenidade. Não só porque celebra e ajunta todos os santos para rezar de uma única vez, porque cada santo tem, cada santo dentro da Igreja tem o seu dia próprio, a sua memória, a sua festa, para ser lembrado e rezado, os santos e os mártires. Mas a Igreja, nesse tempo, nesse dia, ela vai rezar a comunhão dos santos. Então, uma ação que está lá no credo que nós proclamamos. Creio na comunhão dos santos. Comunhão significa comum união. Então, uma união gigantesca, grande, de um único mistério. Nós celebramos o Santo dos Santos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o santo por excelência. E nós vivemos a nossa santidade nele. Por isso que nos reunimos em comum união diante do altar. E não estamos sozinhos, porque os nossos irmãos que contemplam a glória do Eterno, rezam conosco, celebram conosco essa Eucaristia. Então nos unimos, estamos de um lado desse altar, e eles estão do outro lado desse altar, na eternidade, rezando esse mistério de unidade, a alegria da unidade no mistério de Deus. É uma ação importante que já começamos a rezar. A outra realidade é entender passo a passo esse mistério. Se pegarmos ali a exemplo da primeira leitura do Apocalipse de João, a gente vai observar uma coisa importante ali apresentada. Que riqueza ali colocada nessa liturgia. Fala-se que João viu lá na ilha de Pátimos o céu aberto e uma multidão de pessoas, que a ele foi dado o número de 144 mil. Então quer dizer que é uma ação que encontra a sua plenitude na sua beleza, na sua forma e na sua totalidade. Então quer dizer que há salvação para
toda a humanidade. Todos eles estavam vestidos de branco, seguravam palmas nas mãos, cantavam, entoavam esse santo, né, porque estavam diante do Cordeiro. Então, contemplavam, adoravam o Cordeiro que ali estava, o Cristo, diante do trono. Né? E depois uma corte celestial que proclamava essa riqueza e essa glória. A glória e o poder é dado ao Cordeiro imolado. Então, se a gente observar, toda essa ação da visão da ilha de Patmos remonta à realidade do batismo. Porque pelo batismo recebemos uma veste, a veste branca, nos revestimos de Cristo. Aqueles que alvejaram a sua veste no sangue do Cordeiro, falava dos mártires. E aqui também a gente vai falar da igreja, porque na árvore da vida, a cruz, é dado fruto. Então recebemos o fruto dessa árvore, sangue e água, batismo e Eucaristia, para sermos também pertencentes a este mistério. Então logo pelo batismo, somos santos. Olha que maravilha, né? Nós que somos batizados, somos santos. Porém, o próprio cristão não vive a alegria da sua santidade. Isso que às vezes deixa a gente triste. Porque se a gente perguntar, aí no mundo de meu Deus, graças a Deus, daqui na igreja não, nem em casa, né? Se a gente perguntar quem que é santo, todo mundo já vai levantar a mão automaticamente e vai dizer, graças a Deus sou santo. Né? Só que não. Muitos falam, nem levantam a mão, porque a gente fala, você é santo. Eu não. Parece que tem orgulho, bate no peito e fala, eu sou pecador. Né? Olha que triste fim, né? A gente tem que olhar e reconhecer o grau de santidade que nós recebemos no batismo. A festa de hoje nos dá a alegria de viver propósitos dessa santidade. Então, primeiramente, reconhecer a santidade. Tu és santo, porque recebeu essa graça que vem de Deus. Mas somos pecadores. Só que nós não podemos exaltar o pecado. Temos que fugir do pecado para alcançar a graça. Então, deixar o pecado para viver o objetivo maior, que é a misericórdia e a santidade de Deus em nós. Se eu fico falando muito que eu sou pecador, aí eu vou entender dois caminhos. Para chegar aos céus, eu tenho um caminho de santidade. E essa estrada de santidade, palavra, Eucaristia, vivência de fé, assumindo o batismo. Se eu dou mais valor para o pecado e digo sou pecador, eu estou fazendo a estrada contrária, porque o fruto do pecado é o inferno. Que isso aí deixa a gente assustado, né? O fruto do pecado é o inferno. A estrada para o inferno é o pecado. E se eu fico preso no meu pecado, se eu exalto as realidades do meu pecado, dizendo sou pecador, eu estou assumindo essa natureza de querer os infernos. Quantas pessoas nesse mundo de meu Deus falam, a minha vida está um inferno, né? Porque ela já alcançou essa graça? Não, ela alcançou essa desgraça, né? Ela criou dentro de si uma realidade de autodestruição. Agora a gente tem que buscar ser promotores de graça, que provém da realidade de Deus. Deus nos quer santos, porque Ele é santo. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não somos a imagem e semelhança do pecado, mesmo se o pecado habita na gente, mas temos que deixar transcender, ou seja, ser maior a graça de Deus do que o pecado na nossa existência. Então, o primeiro convite é afastar a realidade do pecado. Depois nós temos uma proposta de vida. E o Senhor, que bonito, Ele dá aquela proposta de vida para que a gente possa encontrar os céus e fazer o céu na terra, assumindo o nosso batismo. Qual é a proposta que Ele nos dá? A bem-aventurança que ali foi proclamada. Primeiro Ele já começa dizendo, bem-aventurados pobres em espírito, porque alcançarão a misericórdia e a graça de Deus. Pobre em espírito. Que palavra interessante, que frase interessante. Porque para nós, né, no português, falar pobre em espírito não soa muito bem. Dá a impressão que é uma fé fraca, né? Olha, você é pobre em espírito. Parece que a pessoa não tem fé. O que é o pobre em espírito? Melhor, vamos entender primeiro a realidade desse pobre, porque ele fala bem-aventurado. Bem-aventurado é Baruch, né? Pobre, Anavim, espírito, Ruach,
Então, se a gente olhar para a frase, parece que uma vai casando com a outra. Olha que interessante, né? Se a gente vai observar, uma vai casando com a outra. Parece que é no mesmo radical que nasce de dentro e que aflora. Mas em português não é assim. Pobre, para a gente, é toda a realidade, né, de miséria, sofridão, né, destruição. São coisas tristes. Para uma cultura hebraica, pobre significa livre. Significa aquele que não tem e, por não ter, não precisa exigir nada do outro. É interessante isso. Você pega um irmão nosso que mora na rua, ele está sofrendo. Mas também você pode perguntar, eu já fiz essa experiência, você pode perguntar, você sofre tanto? A pessoa vai capaz de olhar para você e falar assim, não, nós somos escravos de um tempo. Ele não. Ele acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. Está sentindo frio, se ajunta. Né? Sofre algumas realidades, como todos nós sofremos. Mas tem a sua liberdade. Né? Não é preso, é livre. Se hoje deu vontade de caminhar até um lugar, vai. Né? Não tem apontamentos para fazer, não tem reuniões para cumprir. E vai. Às vezes, nós podemos dizer, puxa vida, o que é ser livre? Ser livre é poder viajar para um determinado lugar. É ter as condições de poder ter um determinado bem. Também pode ser a liberdade. Mas eu fico pensando, olha, quando a gente casa, quais são as duas coisas que mais são necessárias numa casa? Quando a gente casa, que a gente sonha em ter? Né? Eu falo por maestria. Geladeira. Né? Fogão. São as melhores coisas que a gente tem que ter numa casa, né? Depois vem as outras coisas, mas primeiro tem que ter a geladeira, né? A gente compra aquela geladeira futurista, que a gente fala, quero suco, ela vai lá e faz o suco para você. Você fala assim, eu quero pão com queijo. Você desce, ela tem um pãozinho com queijo, fresquinho para você comer. A geladeira deixa tudo montado. Minha vida é uma maravilha, eu sou livre, tenho tudo. Dá pau na geladeira. Geladeira enguiça. Você vai olhar para ela, você vai amaldiçoar a coitada que não tinha nada a ver com a história. Se você tem alguma coisa, passa algum tempo, passou 1 ano, 2, 3 anos, você é capaz de olhar para a sua casa e falar, eu preciso mudar essa casa. Cansei desses móveis. Então, qual é a liberdade? É interessante isso, porque você escolheu porque você amava aqueles móveis. Mas chega um ponto que desgastou a existência daquele móvel. E você vai querer outro. Olha que interessante, você não é livre. Você é escravo daquilo mesmo que você cria. Quando fala de liberdade, lembro de os monjinhos maometanos. É tão interessante a gente ver eles assim, eles são as criancinhas pequenininhas, né? Eles estudam, depois crescem, deixam o mosteiro, uns casam, outros voltam, se tornam monges, mas enfim, eles crescem porque a realidade do Tibete mostra muita dimensão também de pobreza, mas ali a gente entende a liberdade. Né? Sempre que a gente vê na internet, tem aquelas fotos famosas que tem frases, e eu vi uma bonita de liberdade, 2 monjinhos, está chovendo, e eles estão se protegendo numa folha de taioba, e todos rindo e felizes da vida, porque estão debaixo de uma enorme folha de taioba, esperando a chuva passar. Quer liberdade maior que essa? Se a gente olhar uma criança, tem uma outra imagem de uma criança num lixão, numa grande favela. Ela está com um cachorro no colo, ela está rindo, o cachorro parece que está rindo, não sei se está rindo ou está gritando, porque ela aperta aquele bicho, o bicho está lá com as bocas abertas, com a língua caída para fora, dá aquela expressão de liberdade na máxima realidade da pobreza. E dizendo, você encontra a liberdade nas pequenas coisas. Padre, mas isso aí é tudo coisa. Pega um filme que faz a gente pensar. Chega em casa, assiste esse filme. Não é nada católico, mas assiste esse filme que vai te ajudar. A Vida é Bela, de Benigni. Já se não assistiu, assista. Aonde vai mostrar, né? Ele vai mostrar para o menino, vivendo num tempo de guerra, a beleza de viver a vida como ela é. E descobrir a beleza mesmo numa realidade de dor e de sofrimento. Os mais apaixonados, dançando na chuva, quem não gosta, né?
Ah, não dança que pega a gripe. Olha que coisa pior de tudo, né? Então, mas você vê, a liberdade está naquilo que nasce de dentro, do coração, da alma, do ruach. Felizes os pobres em espírito, porque eles vão ganhar o reino de Deus. Biblicamente, Maria, nossa Mãe Santíssima, é aquela que soube ser pobre em espírito, porque ela tinha tudo. Não pensem vocês que Maria era toda pobre. Não era pobre. Joaquim e Ana eram uma pessoa de uma classe média, média alta, tinha bens, porque tinham 2 casas, uma em Jerusalém, a outra em Nazaré. Tanto é verdade que Maria nasceu aonde? Ai, minha Nossa Senhora, onde é que Maria nasceu? Quem dá mais? Vamos fazer um leilão de Nossa Senhora aqui agora, né? Onde será que Nossa Senhora nasceu? Em Jerusalém. Ganhei. Que beleza. Viu em casa como a gente ganha fácil? Né? Maria nasceu em Jerusalém. Depois ela foi para Nazaré. Em Nazaré ela tem um encontro com o anjo. Na sua casa em Nazaré. Por isso que a gente canta carinhosamente e amorosamente Maria de Nazaré. Na verdade é Maria de Jerusalém. Você chegar lá, você cantar Maria de Nazaré, eles falam, não, Maria de Jerusalém, canta assim que está certo. Né? Maria nasce do lado da piscina de Betesda. Se for olhar a piscina das curas, tem a casa de Joaquim e Ana ali. Depois a gente vai em Nazaré, a casa de Joaquim e Ana, do lado da casa de José, aonde Maria se dá em matrimônio. Mas observe a ação, ela é toda livre. Tendo tudo, e sendo agraciada por Deus, né, tendo tudo, dá tudo para Deus. Eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Ela ficou presa se José ia gostar ou não da ideia? Ela ficou presa se Joaquim e Ana ia gostar da ideia? Ela estava fixada na realidade de Deus na sua existência. Agora, Deus tirou de Maria toda a sua liberdade? Não. Que interessante, né? Porque Deus, quando Maria contou para José, José renegou Maria em silêncio. Mas logo Deus mostrou para José a verdade e José acolheu Maria. Com certeza antes, Maria podia dizer assim com José, ali na Galileia, sentadinho na montanha, todo bonitinho, né? Maria, a gente vai ter quantos filhos? Talvez ela tenha dito para José, ai José, meu sonho é ter 15, né? 15 filhos, né? Deve ser uma beleza. José, não, talvez 18 seria melhor para a gente, né? Uma alegria, porque filhos naquela época era bênção, hoje talvez seja até maldição, né? Porque a família não quer ter filhos mais. Mas olha que interessante o fato, Deus tirou de Maria o desejo de ser mãe? Não. Ah, mas Ele só deu o filho dele para ela, mas deu também toda a humanidade. Então tudo aquilo que ela sonhou, Deus deu. E José? Tudo aquilo que ele sonhou, Deus deu. A sua casa, e também ele é pai de todas as vocações de toda a humanidade. E o mais de tudo, santificou o sacramento, santificou o matrimônio desse casal. Então não perde nada quem dá tudo a Deus. Quem entrega tudo a Deus no sentido, eis aqui o teu escravo, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Quem não tem medo das vontades de Deus, ganha tudo. Isso é santidade. Quantas pessoas que a gente conhece, que a gente fala assim, aquela pessoa é santo. Mas podemos ser irônicos também. Olha o santinho da igreja. Aquele é um santinho. É a ironia de dizer, aquele é bobo, aquele é tonto, aquele é fanático. Mas se a gente souber usar a nossa realidade de santidade, vivê-la, esse é santo. Por quê? É justo, é verdadeiro, reza. Não é assim quando a gente encontra uma pessoa que a gente vê que está ali naquelas condições, a gente fala assim, aquela pessoa é santa. Por quê? Exala dela o amor de Deus. É por isso que nós vivemos essa festa de hoje. Se olharmos João depois na segunda leitura, ele exalta bem essa expressão, seja santo. Viva a santidade dentro de você. Seja livre, porque o santo vive a liberdade. E o santo, acima de tudo, proclama a graça, a justiça e a paz. Todos os santos que alcançaram os altares, eles alcançaram os altares por qual motivo? Único. O único motivo é dado ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo coloca os santos na igreja exatamente para nos reforçar a realidade e a dignidade da santidade
que todos nós temos. Por isso que eu e você somos chamados a ser santos. Como São Paulo falou lá na comunidade de Tessalônica, os santos, ele fala à comunidade, fala também, olhando para Efésios, fala para Timóteo, fala para todos, e os santos em Cristo Jesus. Quem são os santos? Todos aqueles que vivem a vontade de Deus, todos aqueles que colocam em prática a vontade de nosso Senhor. Bem-aventurados sereis se colocarem tudo isso em prática, porque o Senhor há de recompensar, há de vos dar a vida. Logo, todos somos santos e devemos viver dignamente a santidade que recebemos de Deus, porque Ele nos quer profetas, nos quer sacerdotes, não no ministerial somente como eu exerço, mas, e o diácono também, mas na dimensão do sacerdócio comum, o serviço. E Deus nos quer na sua realeza. Então, se Ele é santo, somos santos em Deus. Que o Senhor nos dê essa graça e que a gente possa viver e celebrar a vitória da nossa santidade e dizer: Deus nos quer santo para o século 21. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.